This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. 0 account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. agenciadepodcast.com.br. É possível um grupo político abrir mão do poder? Qual é a função das guerras em uma sociedade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da República Romana, um dos períodos mais importantes da Roma Antiga, uma das civilizações que compõem a chamada Antiguidade Clássica. Esse episódio está dentro de uma espécie de série em que eu abordo os diferentes períodos dessa civilização, mas de forma um pouco mais isolada e detalhada. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, nós temos que saber que a história de Roma não começou em uma república, mas sim com uma monarquia, que inclusive enfrentou uma série de problemas desde o século 7 e 6 a.C. Foi durante o período monárquico que Roma viu a criação das magistraturas, que podem ser traduzidas como cargos públicos, que iam desde a própria atuação política até o julgamento de causas entre os cidadãos. Ao longo do episódio, eu vou fazer referência às magistraturas, então é importante que você tenha uma noção breve do que se trata esse termo. Nesse cenário de caos político, havia um rei romano chamado Tarquínio, conhecido como Tarquínio o Soberbo, que era de origem etrusca. Cada rei etrusco que chegava ao poder tentava de qualquer forma limitar a influência política dos latinos, o outro povo que originou Roma. Tarquínio governou em um momento em que muitas tensões estavam bem exaltadas. Inclusive, Tarquínio queria diminuir a influência do Senado romano, que estava tentando limitar os seus poderes. De acordo com alguns historiadores, Tarquínio até organizou uma espécie de golpe contra o Estado. Porém, um crime mudou a sua história e a história de Roma. De acordo com o historiador Tito Livio, um grupo de jovens romanos estava se divertindo enquanto lutavam em uma cidade chamada Árdea. Uma noite, enquanto estavam bêbados, passaram a competir para ver quem tinha a melhor esposa. Um deles, Lúcio Tarquínio Colatino, sugeriu que eles deveriam simplesmente voltar para casa e inspecionar as suas esposas. Na opinião do Lúcio, isso daria uma vantagem para ele, pois ele acreditava que a sua companheira estaria o esperando, o que de fato se mostrou verdade. Acontece que as esposas dos seus amigos aproveitaram a ausência dos seus maridos para irem a uma festividade. Lucrécia, esposa do Lúcio, decide então fazer um jantar para os amigos do seu marido, e entre os convidados está o príncipe de Roma, Sexto Tarquínio, o filho do rei Tarquínio o Soberbo. Durante o jantar, ele se interessou sexualmente por Lucrécia, e poucas noites depois, ele voltou à casa dela. Após ter sido gentilmente recebido, ele foi até o quarto de Lucrécia e tentou violentá-la sexualmente, a ameaçando com uma faca. Quando ele viu que a simples ameaça de morte não a convencia a ceder, Tarquínio passou a explorar o medo dela de uma desonra. Ele ameaçou matá-la e assassinar também um escravo, para que ficasse a impressão de que ela havia sido flagrada no adultério. Quando a notícia dessa violência chegou ao Senado e às ruas de Roma, a elite romana percebeu que era uma boa oportunidade de derrubar o rei Tarquínio, que há algum tempo já estava em uma queda de braço com os políticos.
O estupro de Lucrécia chocou o povo e o exército romano, que, liderados por Lúcio Júnior Bruto, exilaram Tarquínio o Soberbo e os seus filhos. Quando o rei foi expulso de Roma, o Senado declarou a extinção do regime monárquico e o início da República, no ano 509 a.C. Começava um dos períodos mais prósperos e conflituosos da história da civilização romana. Em muitos aspectos, a República Romana é uma continuidade da história monárquica dessa mesma civilização. Um exemplo disso é a questão das classes sociais existentes na República Romana. Aqueles que controlavam o maior número de terras eram os patrícios, uma vez que tinham também um maior número de rebanhos e de pessoas escravizadas. Com a queda do rei, os patrícios tomaram conta da política romana através do Senado. Abaixo dos patrícios estavam os clientes, classe constituída por plebeus, escravos libertos, estrangeiros ou filhos ilegítimos que se associavam aos patrícios prestando diversos serviços, em troca de auxílio econômico e proteção social. Essa relação entre patrícios e clientes se baseava principalmente em laços familiares mais distantes. Quanto maior fosse o número de clientes sob a proteção de um patrício, maior era o seu prestígio social e político. Por fim, os plebeus formavam a classe mais baixa, composta por camponeses, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. No início do período republicano, os plebeus ainda não possuíam direitos políticos, mesmo que estivessem sujeitos à carga tributária e algumas obrigações militares. Ainda era proibido o casamento entre plebeus e patrícios para evitar a mistura de ambas as classes sociais. No desenho da pirâmide social romana, ainda podemos citar os escravizados, que durante a República vão passar por uma série de transformações. Inicialmente, a escravidão ainda era algo bem localizado e sem tanta expressão em Roma. Porém, com o passar do tempo e com o crescimento da política expansionista, a quantidade de pessoas escravizadas vai aumentar. A pessoa escravizada não tinha nenhum direito, como por exemplo de se casar, se deslocar de um lugar para outro, participar de assembleias e tomar decisões. Diferentemente de muitas cidades-estado gregas, as mulheres romanas durante a monarquia tinham direito de possuir propriedade, serem educadas e participarem mais ativamente das atividades sociais, como os banquetes e as campanhas eleitorais. Logo após a fundação da República Romana, um órgão político chamado Assembleia das Centúrias se tornou a principal assembleia legislativa de Roma. Nessa assembleia, magistrados foram eleitos e novas leis foram aprovadas. Durante o século IV a.C., uma série de reformas aconteceu, principalmente porque os plebeus começaram a demonstrar uma série de insatisfações com os rumos políticos que Roma estava tendo. Os primeiros anos da República Romana foram marcados por intensas mudanças para tentar se adequar a esse novo modo de se organizar politicamente. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Take your plans out of the group chat and get long weekend ready in new Abercrombie. From day to night, pack new outfits for every part of your itinerary. Grabbing brunch? Throw on the A&F Mila dress. Then head to your dinner reservation in their new bubble hem mini dress. And yes, permission to overpack for pics with the girls. Abercrombie's best-selling Scarlet Squirt deserves a post in your feed. Your plans are worth it. Shop Abercrombie's new long weekend collection online or in store. A história da civilização romana é dividida a grosso modo entre monarquia romana, república romana e império romano. A República Romana, tema do episódio de hoje, pode ser dividida em alguns momentos e eventos marcantes. A primeira dessas fases é a chamada Era Patrícia, que vai do ano 509 a.C. até 367 a.C.
Esse é o período em que muitas mudanças administrativas aconteceram, como, por exemplo, a criação de novas magistraturas. Talvez a mudança mais radical seja a respeito do cargo executivo de Roma. Antes, um rei era eleito pelos senadores para um mandato vitalício. Agora, 2 cônsules eram eleitos pelos cidadãos para um mandato anual. Cada cônsul verificaria as ações do seu semelhante, e o mandato limitado deles possibilitaria que eles fossem acusados caso abusassem dos seus poderes de ofício. Os poderes políticos consulares, quando exercidos conjuntamente, não foram diferentes daquele do antigo rei. O grande diferencial era que agora esse mesmo poder estava na mão de 2 figuras políticas. Em 494 a.C., a cidade de Roma estava em guerra com 2 tribos vizinhas. Um cônsul administrava a guerra, enquanto o outro cuidava da política local. Porém, nesse momento já se percebeu que a vida republicana não seria nada fácil. Os soldados plebeus se recusaram a marchar contra o inimigo e, em vez disso, se separaram para o Monte Aventino. Nesse protesto, os plebeus exigiram o direito de eleger os seus próprios oficiais. Os patrícios concordaram, e assim os plebeus voltaram para o campo de batalha. Os plebeus chamaram seus novos oficiais de tribunos da plebe. Os tribunos teriam 2 assistentes, chamados edis da plebe. De 375 a.C. a 371 a.C., a República experimentou uma crise constitucional, durante a qual os tribunos da plebe usaram seus votos para impedir a eleição de magistrados patrícios. Em 367 a.C., uma lei foi aprovada, onde se exigia a eleição de ao menos um edil plebeu cada ano. O segundo período vivido na República Romana foi marcado pelas crises entre as classes sociais, e podemos datar esses confrontos entre os anos 367 a.C. até 287 a.C. Os plebeus viviam uma crise por conta de um processo de endividamento que tinha uma das origens a própria existência de guerras constantes. De acordo com o historiador Tito Livio, essa crise foi acelerada após o saque de Roma pelos gauleses, que aconteceu entre 390 a 387 a.C. Vários protestos se iniciaram, e um dos principais foi liderado por um homem chamado Marco Manlio Capitolino, que, mesmo sendo um patrício, se aliou aos plebeus. Ao longo do século, os distúrbios sociais se tornaram frequentes e desencadearam desordens públicas. Por conta do crescente descontentamento dos plebeus, uma série de leis foram promulgadas, com a finalidade de tratar a situação. A Lei Licínia Sextia, de 367 a.C., serviu para acelerar o pagamento de dívidas e impôs um limite à acumulação de terras públicas por cada patrício. Outras leis criadas anos mais tarde combateram a crise econômica que endividou os plebeus. Por volta do século IV a.C., a Assembleia da Plebe promulgou a Lei Ovínia. Durante o início da República, apenas cônsules nomeavam novos senadores. A Lei Ovínia ampliava essa permissão. Assim, depois de tanta pressão, os plebeus já estavam mantendo um número significativo de cargos públicos. O número de senadores plebeus aumentou rapidamente. Mesmo assim, permaneceu difícil para um plebeu entrar no Senado, se ele não era de uma família de políticos conhecidos, como a nova aristocracia plebeia em crescimento. A antiga nobreza existiu pela força da lei, porque apenas patrícios foram autorizados a ficar em altos cargos. Por mais que a agitação política fosse uma ferramenta importante de mudança, nada transformou tanto Roma quanto as guerras de expansão. Um dos erros mais comuns ao estudarmos a história de Roma é achar que o crescimento dessa civilização foi maior durante o período do Império Romano, quando, na verdade, a maior fase de crescimento dos romanos aconteceu durante a República. As chamadas guerras de expansão consistem no crescimento das fronteiras romanas, e o primeiro foco era dominar a Península Itálica. No início do período republicano, Roma era apenas uma entre muitas cidades-estado na Península Itálica. Os romanos compartilhavam território com diversos outros povos, e cada um desses grupos possuía sua própria cultura, língua e sistema de governo, o que tornou a Itália um mosaico de identidades. A primeira etapa da expansão romana envolveu a luta contra os seus vizinhos mais próximos. No século V a.C., Roma consolidou seu controle sobre o Lácio,
uma região habitada por outros povos latinos que, inicialmente, rivalizavam com os romanos. Um marco importante nesse processo foi a criação da Liga Latina, uma aliança que uniu várias cidades do Lácio sob a liderança de Roma, mesmo que essas alianças muitas vezes fossem instáveis e marcadas por revoltas. Um dos conflitos mais emblemáticos desse período foi a guerra contra Veios, uma poderosa cidade etrusca localizada ao norte de Roma. Mesmo que os etruscos tenham formado Roma, parte desse povo vivia fora do governo romano, e por isso conflitos definiram quem governaria aquele território. A guerra durou décadas, mas em 396 a.C., os romanos finalmente tomaram Veios, sob a liderança do general Marco Fúrio Camilo. Essa vitória marcou a primeira grande expansão territorial de Roma e garantiu acesso a recursos importantes, como terras agrícolas e minas de sal. Além disso, a conquista de Veios mostrou que Roma estava disposta a usar conflitos prolongados para alcançar os seus objetivos, uma característica que se tornaria sua marca registrada. Pouco tempo depois da conquista de Veios, Roma passou por um dos momentos mais traumáticos da sua história, a invasão dos gauleses. Em 390 a.C., um exército de gauleses, liderados por Breno, atravessou os Alpes e derrotou as forças romanas na Batalha do Rio Alha. Os gauleses avançaram até Roma e saquearam a cidade, um acontecimento que ficou gravado na memória coletiva romana como uma humilhação. Embora os romanos tenham pago um resgate para recuperarem a cidade, a invasão destacou a vulnerabilidade de Roma e a necessidade de uma defesa mais robusta. Após esse desastre, os romanos reconstruíram as suas muralhas e reformaram as suas forças militares, adotando táticas mais eficazes que seriam usadas em campanhas futuras. Com esses inimigos neutralizados e com a proteção mais organizada, Roma voltou a sua atenção para os samnitas, um povo montanhoso que controlava áreas da Península Itálica Central. As guerras samnitas aconteceram entre 343 a 290 a.C. Elas foram uma série de 3 conflitos brutais que testaram a resiliência e a adaptabilidade militar de Roma. Os samnitas eram grandes guerreiros que utilizaram o terreno montanhoso ao seu favor e infligiram várias derrotas aos romanos, como na Batalha das Forcas Caudinas, em 321 a.C., onde o exército romano foi forçado a passar sob o domínio dos vencedores em um ato de humilhação. Apesar dessas derrotas, Roma demonstrou uma notável capacidade de aprender com seus erros. Os romanos reorganizaram seu exército, adaptando as suas formações e estratégias para enfrentar os samnitas no seu terreno. Com o tempo, as vitórias romanas começaram a se acumular e os samnitas foram subjugados. O controle de Roma sobre a Itália Central foi consolidado, preparando o caminho para futuras campanhas ao sul. Pessoal, eu já quero falar mais sobre outras guerras envolvendo os romanos e de que forma que eles expandiram as suas fronteiras. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre política, alianças, violência, traição e império. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Em meio a essas sedições, esse povo valoroso merece admiração. Lutou por sua liberdade, por sua honestidade, por sua dignidade de nascimento e também pelos cargos e suas honras. Mas, acima de tudo, bateu-se de forma mais valente pela salvaguarda da liberdade. O povo não se deixou corromper pela propina, ainda que, em uma grande comunidade a cada dia maior, cidadãos perniciosos apareçam de vez em quando. Fecha aspas.
Essas palavras foram escritas pelo historiador romano Lúcio Floro, no período do Império, fazendo referência às lutas da plebe em busca dos seus direitos em um contexto político desfavorável a eles. Esse tipo de relato é bem importante para mostrar um lado diferente da história que estamos acostumados a ver. Quando estudamos grandes civilizações, olhamos sempre para os nomes importantes, os heróis de batalha e os grandes líderes. Porém, uma historiografia mais recente tem olhado para outras camadas da sociedade. De certa forma, o que o relato do historiador Lúcio Floro faz é justamente isso: valorizar a bravura e a coragem da plebe em lutar por seus direitos. Esses direitos foram conquistados à base de muita luta, mas como estamos vendo, as guerras tiveram um papel fundamental em expandir as fronteiras de Roma e, como consequência, mudar a forma dessa sociedade se relacionar. Por exemplo, com o crescimento das guerras, o número de escravizados também cresceu, fazendo com que a escravidão fosse uma força de trabalho permanente e fundamental para a história romana. De volta às guerras no sul da Itália, as cidades-estado gregas eram as próximas adversárias de Roma. Essas cidades eram ricas e culturalmente sofisticadas. Elas resistiram ao avanço romano, mas também enfrentaram as suas próprias divisões internas. Quando Roma começou a ameaçar as suas terras, as cidades gregas pediram ajuda ao rei Pirro de Épiro, um dos maiores generais de sua época. Pirro desembarcou na Itália em 280 a.C., trazendo um exército bem treinado e elefantes de guerra, uma visão aterrorizante para os romanos, que nunca tinham enfrentado essas criaturas. Ele venceu os romanos em algumas batalhas, mas essas vitórias custaram caro, levando à criação da expressão vitória pírrica, que descreve triunfos obtidos a um preço muito alto. Roma, mais uma vez, declarou a sua capacidade de resiliência. Se recusando a negociar, os romanos continuaram a reunir forças até que Pirro, sem apoio suficiente, retornou à Grécia. Com a sua saída, Roma consolidou seu domínio sobre o sul da Itália, completando a unificação da península sob o seu controle direto ou indireto. Faltava agora uma região, o Mar Mediterrâneo e o seu comércio. Mas para que isso fosse feito, eles precisavam derrotar uma civilização chamada Cartago, que era muito poderosa e rica. Quem explica melhor de que forma os cartagineses organizaram seu império é a historiadora Renata Senna Garrafoni, ao dizer que, abre aspas, com uma economia fundamentada no comércio, os cartagineses controlavam a exploração e venda de minérios em regiões da atual Espanha e no sul da Itália. Como sua economia era orientada para o comércio e o desenvolvimento das frotas marítimas, os cartagineses sempre estiveram em contato com muitos povos, como os etruscos, gregos cipriotas, itálicos e os norte-africanos, os egípcios e os líbios. Fecha aspas. Foi no ano 264 a.C. que essas duas civilizações se encontraram nas chamadas Guerras Púnicas. A palavra púnico era o nome usado pelos romanos para se referirem aos cartagineses. Para o idioma romano, puniti era quem tinha origem fenícia. Daí vem o nome da guerra. O primeiro confronto entre Roma e Cartago aconteceu nos arredores da ilha da Sicília. Por ser uma guerra que se daria em uma ilha, o exército terrestre de Roma não daria conta do recado. Eles precisavam desenvolver fortes frotas marítimas. Apesar de ser mais fraco no mar do que os cartagineses, os romanos tiveram um certo sucesso em cercar algumas cidades inimigas. Ao chegar em solo africano, um homem romano chamado Régulo foi encarregado de negociar a paz com Cartago. Com o apoio dos gregos, Cartago consegue impedir a entrada do exército romano em seu território continental e os manda de volta para o mar. Apesar dessa vitória importante de Cartago, eles perdem a Primeira Guerra Púnica. Roma sai vencedora, porque conseguiu dominar toda a ilha da Sicília e expulsar os cartagineses de lá. A Primeira Guerra Púnica acabou no ano 241 a.C., com a assinatura do Tratado de Lutatius, que obrigava Cartago a reconhecer o território siciliano como pertencente a Roma, mas além disso, também pagar uma indenização pesada e destruir parte da sua frota naval. O que acabou compensando essa perda foi a conquista cartaginesa do sul da Península Ibérica. Ao controlar essa área, eles conseguiram ter mais fontes de renda e extração de riquezas.
A Segunda Guerra Púnica vai ter relação direta com essa nova posse de Cartago, onde fica atualmente a Espanha. A campanha da Península Ibérica foi importante para consolidar grandes lideranças em Cartago, como o general Amílcar e em seguida Aníbal Barca, o filho do Amílcar. No ano 226 a.C., Roma e Cartago assinaram um acordo de paz, dizendo que os cartagineses poderiam estar na Europa, mas abaixo do rio Ebro. Esse rio era importante porque se os cartagineses avançassem por lá, eles poderiam invadir a Península Itálica pelo norte, contornando os romanos. Quando Aníbal colocou as suas tropas lá, no ano 218 a.C., Roma considerou um descumprimento do acordo de paz e, mais uma vez, declarou guerra a Cartago, dando início à Segunda Guerra Púnica, que teve, novamente, vitória dos romanos. Mesmo sendo apenas uma pequena cidade, um pequeno grupo militar conseguiu organizar uma espécie de milícia para atacar Roma em 149 a.C., dando início à Terceira Guerra Púnica. E essa aqui dá até um pouco de dó de falar, porque, claramente, Cartago não tinha a menor condição de vencer. Roma já era bem mais forte militar e territorialmente, e a vitória completa aconteceu apenas 3 anos depois, em 146 a.C., sob a liderança de Cipião. Ao fim dessa terceira guerra, mais um tratado foi assinado, e agora os cartagineses precisaram entregar todos os seus equipamentos de guerra, como prova de nunca mais tentarem algo contra Roma. Nesse momento, Roma havia dominado toda a Península Itálica, o norte da África, a Península Ibérica e principalmente o comércio do mar Mediterrâneo. Um ponto interessante sobre a história romana é que o crescimento deles também vai representar um momento de crise. Vemos isso porque a República foi marcada pelo conflito entre patrícios e plebeus, e após as guerras púnicas isso só se radicalizou. A insatisfação entre os plebeus aumentou, e eles passaram a pressionar, exigindo por mudanças na divisão das terras e por uma reforma agrária. Nessa luta, 2 irmãos, Tibério Graco e Caio Graco, entre 133 a.C. a 121 a.C., tentaram aprovar leis no Senado que promovessem a reforma agrária. É claro que uma proposta como essa iria contra os interesses da nobreza e dos antigos patrícios, que não concordaram e organizaram o assassinato dos irmãos, sufocando o movimento plebeu. A partir dali, as tensões sociais só aumentaram e o Senado decidiu criar, em 60 a.C., um governo chamado Triunvirato, que era um governo formado por 3 militares, Pompeu, Crasso e Júlio César. Com as guerras, os militares se tornaram figuras bem populares em Roma, e essa medida foi tomada no objetivo de reduzir as tensões. Mas não foi bem isso que aconteceu. O equilíbrio político desse novo governo era bem delicado, uma vez que se tratava de 3 generais. Com a morte de Crasso no ano 53 a.C., César e Pompeu passaram a lutar entre si. A República Romana estava em um momento delicado. A disputa pelo poder entre César e Pompeu ficou conhecida como a Segunda Guerra Civil da República Romana, ou também Guerra Civil Cesariana. Como César comandava os exércitos, Pompeu precisou fugir para o sul e encontrou apoio no Egito com Ptolomeu XIII no ano 48 a.C. Uma coisa interessante é que o Egito também estava passando por uma guerra civil, que envolveu Ptolomeu e Cleópatra, e ela acabou se envolvendo e se apaixonando por Júlio César. César partiu de volta para Roma e deixou Cleópatra em Alexandria grávida, que deu à luz a um menino chamado Cesarião, que significa pequeno César. Quando César venceu Pompeu, ele se consolidou como o principal líder da República Romana. Uma de suas primeiras decisões foi criar um testamento político, onde indicava que o seu sobrinho, Caio Otávio, deveria ser o seu sucessor. À frente de Roma, César criou uma constituição que tinha 3 objetivos claros. Primeiro, garantir que não existissem mais grupos resistentes ao seu governo. Segundo, construir um governo forte em Roma. E em terceiro, ele queria fazer de Roma um império, com o poder centralizado na figura de um imperador. O problema é que quanto mais poder político e prestígio com a população César acumulava, mais os senadores conservadores e os donos de terras se colocavam contra o líder romano. A preocupação desses políticos era que Júlio César estivesse tentando restaurar a monarquia, tendo ele próprio como a figura do rei.
Um grupo de senadores começou a conspirar contra Júlio César e a planejar o seu assassinato, afirmando que ele tinha se tornado um tirano e que somente a sua morte traria a ordem de volta à República Romana. No dia 15 de março de 44 a.C., Júlio César chegou ao Senado para participar de uma reunião, onde teria um encontro com aproximadamente 60 conspiradores. Existe uma lenda a respeito do César ter dito em grego a seguinte frase para o Bruto, o filho dele: "Até tu, Bruto." Mas provavelmente isso é mentira. Após a sua morte, todos os senadores fugiram e 3 escravos levaram o corpo de César para sua casa. Se o objetivo desses senadores com esse assassinato era garantir um retorno das tradições republicanas em Roma, o que eles escolheram foi justamente o contrário. Um segundo triunvirato foi formado, agora tendo à frente de Roma Marco Antônio, que era o sobrinho de César, Caio Otávio e Lépido. Eles mantiveram poderes quase idênticos aos que César havia mantido sob a sua Constituição. Assim, o Senado e as Assembleias permaneceram impotentes, mesmo após César ter sido assassinado. Mais uma vez, os líderes do triunvirato entraram em conflito pelo poder de Roma. Caio Otávio teve como principal oposição Marco Antônio, que também se relacionou com Cleópatra. Inclusive, a história dos filhos de Cleópatra é bem interessante, uma vez que eles foram cotados para serem herdeiros ao poder político de Roma. Esse conflito iniciado por Otaviano contra Marco Antônio ficou conhecido como a Última Guerra da República. Dentro dessa guerra, a Batalha de Ácio foi determinante para os rumos não só do casal, Marco e Cleópatra, como também para a história do Egito. No dia 2 de setembro de 31 a.C., mais de 200 navios de Marco Antônio foram afundados e aproximadamente 5.000 homens morreram. Depois dessa derrota avassaladora, Marco e Cleópatra voltaram para o Egito e 1 ano depois, Otaviano colocou suas tropas em direção a Alexandria. Cleópatra se escondeu no palácio em agosto de 30 a.C., enquanto Marco Antônio via o avanço das tropas de Otaviano. Marco foi para o campo de batalha pela última vez. Como ele tinha uma força muito menor, a derrota de Marco era quase inevitável, e por esse motivo ele cometeu um suicídio. A questão é que quando Cleópatra ficou sabendo que seu amado fez isso, ela também tirou a própria vida. Em 29 a.C., Caio Otávio retornou para Roma como líder incontestável. Em 27 a.C., após devolver ao Senado a autoridade para com as legiões e as províncias, Otávio recebeu o título de Augusto e Príncipe, ou seja, de primeiro cidadão. O Senado deu a ele o poder de Imperium Vitalício, permitindo o controle sobre todas as legiões existentes na República, elevando-o ao posto de imperador. Por isso, Caio Otávio, ou Caio Augusto, foi o fundador do Império Romano, no ano 27 a.C. Começava agora o Império Romano, um dos governos mais influentes de toda a história. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Roma Antiga, o segundo se chama Guerras Púnicas, e o terceiro se chama Cleópatra. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história da República Romana, estamos falando de um dos períodos mais importantes dessa civilização. Durante a República, o Senado era o órgão mais importante, composto por patrícios, enquanto os magistrados, como cônsules e pretores, eram eleitos anualmente. A plebe, a maioria da população, inicialmente era marginalizada, mas depois conquistou direitos ao longo do tempo, como a criação dos tribunos da plebe. Durante a República, Roma expandiu seu território, derrotando potências como Cartago nas Guerras Púnicas e conquistando territórios na Grécia, Espanha e Norte Africano. Porém, essa expansão gerou tensões internas, como conflitos entre patrícios e plebeus. Uma consequência importante dessas guerras foi o fortalecimento de líderes militares, como Júlio César, e a concentração de poder em suas mãos. Após a morte de Júlio César e a ascensão de Caio Otávio, o sistema republicano foi substituído pelo Império Romano, marcando uma nova era na história de Roma. A transição para o Império foi importante para colocar a figura do líder como um representante divino,
O que mais tarde vai fazer com que cultos, como o culto cristão, se posicione contra o governo romano por se negar a reconhecer alguém que não fosse Jesus como divino. O que inclusive vai gerar perseguições mortais por parte do Império. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!